Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Lia Andrade. Hoje eu estou aqui para compartilhar uma história com vocês. Talvez faça sentido para você. Você de repente aí que se encontra numa dificuldade, não sei se você vai se identificar com a minha história, mas eu acredito que eu estou aqui para contar essa história mais para a gente compartilhar juntas aí. Se você também já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso, então eu decidi compartilhar essa história, esse momento com vocês. Desde pequena, eu sempre tive muita dificuldade de aprendizagem. Não sei aí vocês, mas para fazer carteira, todo mundo tem dificuldade, né? Mas eu achava que eu nem ia ter carteira. Eu nem sei como eu tenho carteira, gente, porque eu nem me lembro se eu fiz ou não baliza. Na minha cabeça, talvez o nervosismo era tão grande que na minha cabeça eu nem fiz a baliza, para vocês terem uma ideia. E ainda repeti o teste. Acabei repetindo o teste e eu não me lembro. Eu penso, gente, mas se tinha baliza nesse teste, eu não passei. Porque não é possível, eu não consigo lembrar, gente. Acho que foi Deus mesmo, ali no teste do Detran, porque eu não me lembrei, não me lembrava como que eu fui passar nesse teste. Então são dificuldades assim, sabe? Depois também fui crescendo, fui me desenvolvendo ali sempre quis trabalhar fora, e então quando eu tive ali meus 15 anos, eu era louca para trabalhar fora. Comecei meu primeiro emprego numa serraria, depois fui para meu ex-marido na época. Pagou um curso de costura para mim no Senai, tirou dinheiro da poupança, a gente estava recém junto, tirou dinheiro da poupança, pagou um curso para mim na época, acho que era uns R$ 500 no Senai, para mim aprender a costurar. Um frio, e eu ia de bicicleta, mais ou menos uns 12 quilômetros, para poder estar aprendendo a costurar. Daí aprendi a costurar enquanto trabalhava nesse emprego, aos meus 15 anos. Daí comecei a trabalhar numa facção. Foi bem difícil. Gente, como eu quebrei cabeça para aprender. Foi bem difícil mesmo aprender a costurar. Eu quebrava, sei lá, 5 agulhas por dia. A dona lá falava, meu Deus, vamos cobrar só as agulhas da Eliane, porque a Eliane não... Tá difícil, Eliane, aprender a costurar. Mas realmente, gente, tudo pra mim foi muito difícil. E meu sonho era entrar na época lá numa indústria maior, né? Numa indústria lá que todo mundo gostava de trabalhar lá, que todo mundo falava bem dessa indústria, então eu também queria estar entrando nessa indústria. Quando eu tive meus 18 anos, batalhei, aprendi a costurar. Quando eu tive meus 18 anos, entrei lá, entrei mais confiante. Mas, gente, para mim passar nessa entrevista, eu já costurava, né, numa outra facção de lá, depois passei e tal. E na entrevista, assim, eles perguntaram, meu, por que você tá assim? Eu tava aqui assim, ó, toda nervosa, assim. O dia que vocês me vê assim, vermelha por aqui, pode saber que eu tô nervosa, porque quando eu tô bem nervosa, aqui fica bem vermelho. Agora eu já aprendi a controlar mais as minhas emoções. Mas sabe quando você tá cheia de coisas que você às vezes quer pôr isso pra fora? Então hoje eu já sei pôr isso pra fora, já sei controlar mais as minhas emoções. Eu não sei se é crenças limitantes ou traumas, ou do que você vai chamar, do que eu vou falar pra você. Porém, quando eu tinha depois dos meus 30 já, eu sempre gostei de ler, busquei muito saber sobre essas coisas, pra mim me cada vez mais assim destravar, né? Eu era uma pessoa muito travada, muito medrosa, tinha medo das pessoas, de olhar no olho delas. Então eu tinha muito receio. E eu queria saber de onde que era esse trauma, de onde era esse medo, né? Apesar de, vou contar em outro vídeo, né? Se alguém aí se interessar em querer saber, bota aí também nos comentários que quer saber, né? Em outro momento eu posso estar falando quando eu fui adotada aos 4 meses de vida. Então, uma história bem legal. E hoje eu superei bastante coisa, né? Então, eu gosto de contar sobre isso, mas de uma maneira mais extrovertida, não mais aquela maneira mais sofrida, pobre, coitadinha, não. Eu gosto de contar essa história mais como assim, eu superei e passou, graças a Deus estou aqui. E por algum propósito, Deus também nos coloca para passar certas situações para a gente ser mais forte, não é verdade? Mas então,
voltando a esse assunto da quebra de crenças limitantes, ou do que você queira aí chamar de trauma, de trava. Não sei se você passou por isso, se você passou, também deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então, assim, eu conheci aqui, na onde eu moro, um terapeuta. Mas assim, de ir pro centro, ver ali o anúncio dele, que legal, né? Um homem ali com relógio, né? E fazia hipnose. Falei, gente, né? Que loucura, que medo, né? Que hipnose, né? Vai. Não, eu fui saber depois o que era hipnose. Eu lembro que na época ele fazia muito hipnose para as pessoas perder o medo de dirigir e para também passar nos testes do Detran. Por isso que eu falei lá no começo do teste do Detran. Daí eu fui buscar mais saber sobre isso. Não era só esse tema que ele tinha, ele tratava depressão, tanto para emagrecer, coisas do tipo. Mas eu queria mais sobre para quebrar as minhas crenças mesmo, né? E daí então eu entrei em contato com ele, marquei a sessão, era 3 sessões, você ficava, sabe, você já conseguia entender muito de si. Mas na época lá eu fiz 2 porque não estava no meu orçamento no tempo. Daí eu ficava pensando, falei, agora eu vou destravar, agora eu vou. Eu já tinha destravado muita coisa assim em mim. Então eu pensava que indo lá ia resolver todos os meus problemas, que eu ia. Realmente ajudou muito, tá? Eu super indico. Depois, mas no final você vai entender o porquê que eu super indico. Eu indico tanto isso para as pessoas, gente, porque faz tão bem pra gente. Esse tempo atrás eu indiquei, até estava fazendo um curso para minha empresa, onde eu trabalho hoje, e comentando assim na sala de aula, falei, cara, faz, vai destravar, vai te ajudar nessa questão da sua saúde. E a pessoa foi lá. Eu não falei mais com ela, porque eu já estava no final do curso, mas eu quero saber os resultados, com certeza. Eu tô curiosa para saber como que foi para ele essa experiência, né? Se ele puder contar um pouco dessa experiência para mim, um dia eu agradeço. Um professor. Então, voltando aqui o assunto, não, e eu tinha tanto medo, marquei a consulta, né? Marquei 2 sessões com ele e eu tinha medo de ir lá, porque ele atendia no apartamento dele. Então, ó, isso é uma crença limitante, né, gente? O cara tinha um anúncio dele, tudo certinho lá, e eu pensei, eu não vou lá sozinha, né? Olha só, isso já é uma crença limitante, já é teu cérebro te sabotando, ó, você vai ser, né? Meu Deus. Esses medo que mulher também, acho que um pouco também é cuidado, né? Não só questão de medo, né? Então eu chamei uma amiga no final do expediente do meu trabalho. Eu também trabalhava no comércio nesse tempo. E a gente foi. Era uma consulta prévia, assim, para saber sobre o que eu queria mais ou menos, né? Então daí lá ele fez um teste de hipnose com a gente, mas não tem nada a ver, gente, de você não ficar assim, desmaiada, coisa e tal, não. Ele vai conversando com você, você vai sentindo ali as sensações que vem ali na sua mente, ele vai trabalhando, vai te levando ali para um campo da sua mente, para você conseguir relaxar, para o teu cérebro, para você trabalhar o seu subconsciente, para o seu subconsciente trazer os problemas para você. Então ele é muito importante, porque assim, aos nossos pensamentos, a gente nem usa tanto os nossos pensamentos, a gente usa muito pouco do nosso poder de pensar. Então, lá no nosso subconsciente, tá ali arquivado muitas coisas, muitos traumas, muitos medos, muitas coisas que você nem sabe. Tem pessoas, por exemplo, que tratam traumas lá no útero da mãe, quando estava lá. Muitas pessoas regridem para esse momento ali que estava num lugar escuro, num lugar ali que você acaba depois vendo que ela estava no útero da mãe dela e ela estava vivendo um trauma ali. E eu não preciso nem falar que traumas são esses, né? Traumas às vezes ali com o marido, traumas ali na gravidez, uma doença ou na família, né? Ou uma perca de algum ente querido. Então eu nem preciso falar que tipo de trauma a pessoa ali pode ter sofrido, né? Ou uma mãe que foi abusada, não se sabe, né? Mas ele trata todos esses assuntos. Então eu fui assim, eu queria saber mesmo por que que eu não consegui aprender com facilidade. Eu vi as pessoas aprendendo com tanta facilidade as coisas e para mim sempre foi mais difícil. Hoje, assim, eu analiso muito, assim, até hoje. Antes era muito difícil aprender, hoje continua sendo, mas eu trabalhei muito isso em mim, hoje eu já estou mais focada, já
já tento relaxar, buscar outras alternativas para me desfocar, para tirar um pouco a ansiedade, o nervosismo. Então, nessa sessão eu coloquei para ele o que eu queria tratar, que eu ainda tinha medo de dirigir, que eu ainda tinha medo das pessoas, da abordagem, que eu ainda tinha medo de aprender alguma coisa, era muito difícil para mim. Algumas coisas assim do tipo. E para minha surpresa, na primeira sessão, tá, esse dia foi a prévia, eu fui embora, daí no outro dia peguei mais confiança, estava mais segura, conheci lá o ambiente onde eu fui, o cara era casado, tinha a esposa dele, estava tudo certo, tudo tranquilo. Muito legal, uma pessoa muito bacana. Depois um dia, se alguém também quiser o contato dele, ele atende online também. Aqui na minha cidade ele é super recomendado, eu posso também indicar para vocês, se alguém se identificar, se fazer sentido para você, eu posso estar indicando ele também. Então, ele me ajudou muito, me ajudou bastante. Ele contou algumas histórias assim também de pessoas que tinham intolerância à lactose, que já saiu de lá curadas, porque às vezes pode ser um trauma. Eu fiquei chocada. Pessoas assim que ele falou que nunca podiam comer leite, coisa assim, e lá na sessão mesmo essa pessoa ele pegou, fez a terapia com ela, a hipnose, e no final da terapia ele conta que fez um chocolate com leite e deu para ela tomar. E daí, aquele dia em diante, ela relatou que não fez mal, que ela pediu pizza e que tá tudo certo. Derivados do leite e tal, né? Olha que interessante, né, gente? E, para minha surpresa, a primeira pessoa que o meu subconsciente buscou foi a minha professora de infância. Já não bastava traumas lá que eu passei na minha casa, quando eu fui adotada, e também aqueles trauminhas na escola. Quem aí já teve traumas ou medo ou alguma dificuldade de aprendizagem com o professor? Eu não sei, eu só lembrei assim da professora, gente, com os olhos gigantes em cima de mim, monstruosos, porque uma vez ela me colocou no milho, eu era uma criança, ela colocou no milho porque eu não conseguia aprender a tabuada, porque eu já tinha medo dela. Aí que tá o negócio, como eu tinha medo dela, eu não aprendia nada com ela. Então, a primeira parte da minha infância, primária ali, que eu deveria aprender coisas, eu travei, porque ela não me passava segurança, ela não... E como a gente morava no sítio, era aquela professora que todo mundo conhecia lá no sítio, eu levava esse problema para os meus pais, mas meus pais, naquela ignorância do tempo, das coisas, de não correr atrás, não é como hoje. Deixou batido, passou, sabe? Até que daí um dia ela pegou, fez isso, né? Colocou no milho. E eu não era uma criança tão terrível, gente. Sério mesmo, eu não era uma criança tão terrível. Mas eu gostava de conversar, eu merecia uma atenção diferente, né? Eu sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas, então às vezes ela ficava irritada comigo porque eu não parava e tal. Mas eu era uma criança, eu tinha o quê? 10 anos, 9 anos. Com 9 anos, uma vez, eu fui com uma bolsa da minha irmã na escola, tinha lembra aquelas bolsas positivas? Faz alguns anos, né? Não sei se alguém aí vai lembrar. Mas daí eu fui com essa bolsa na escola. E daí lá, ela se encasquetou que na bolsa tinha um adesivo de candidato e eu tinha emprestado a minha irmã. E não era do partido dela. E ela ficou puta assim, sabe? Eu não sabia, ninguém sabia da minha família, não sabia que ela tinha um lado, um partido. E isso há anos atrás, gente. Meu Deus do céu, hoje eu tô com 37 anos, isso aconteceu quando eu tinha 9 anos. Ela falou para me tirar aquele adesivo da bolsa, daí eu peguei e falei para ela assim: professora, tia, a gente até chamava de tia, porque era no interior, todo mundo se conhecia. Daí eu falei assim: tia, eu não posso, porque essa bolsa da minha irmã, ela me emprestou, mas sim. Gente, que inocência, cara. Ela pegou aquele adesivo, tirou da bolsa e colocou lá na mesa dela. E naquele tempo a gente tinha aquele negócio de pegar na mão da professora. Tchau, professora. Eu bem inocente, né? Aconteceu aquele fato, eu achei estranho, eu era uma criança. Daí quando eu fui dar tchau pra ela, ela falou assim: espera aí que eu tenho uma coisa pra você. Gente, que loucura. Ela pegou esse papel, esse adesivo de candidato, e esfregou na minha cara, rasgou. Gente, que loucura isso. Isso hoje daria um processo tão grande. E essa professora ainda tá viva.
Ela ainda tá viva. Mas eu acredito assim na justiça divina, sabe? Eu não sou muito de me vingar ou coisas assim. Contei pra minha família, eu acho que quem deveria ter tomado alguma atitude lá atrás era a minha família. Acho que a minha irmã, assim, ficou mais, se doeu mais por mim, soube entender o meu lado. Eu acho que ela ficou mais triste comigo, sabe? A minha irmã, inclusive, sempre sentiu mais as minhas dores. A minha irmã do lado adotivo, né? Da família que eu fui adotada. Foi uma irmã, é uma irmã e como uma mãe pra mim. Então ela me ajudou assim a entender algumas coisas. Ainda bem que tinha alguém lá pra me dar uma luz. Mas gente, na terapia eu me surpreendi. Tá aí porque eu não consigo aprender nada, porque na minha infância, quando eu precisava de alguém que me entendesse, me apoiasse, eu não tive. Não tive. Então isso me chocou muito. Eu lembro que eu vim para casa, meu marido tava, meu marido atual, né? Tava tomando banho, eu falei, nossa, você não vai acreditar de onde que vem meus traumas, de não aprender as coisas. Daí eu fiquei chocada, sério mesmo. Que era minha professora, no terceiro ano. E é isso que eu queria dividir com vocês. Espero que se alguém aí se identificou, se alguém achou bacana essa história que eu contei para vocês, é só para vocês mesmo refletir da onde que às vezes vem esse trauma, esse medo, esse anseio de vocês. Eu depois de lá eu mudei muito como pessoa, mudei muito na comunicação. Eu tinha muito medo de lidar, ainda tem um pouco, gente. Não vou mentir para vocês, eu ainda tenho um pouco de receio com as pessoas, aí eu ainda me afasto um pouco. Mas eu trabalho isso todos os dias em mim. Primeiro eu me pergunto assim: é a pessoa ou sou eu? É eu que estou me afastando dela ou o que é? Se realmente assim eu sentir que é uma pessoa do bem, que vale a pena investir, eu corro atrás, tento melhorar o meu lado. Mas quando eu percebo também que é uma pessoa que não vale a pena, eu me afasto mesmo. Porque a gente fica esperto, né? Com o tempo a gente vai se ligando quem que é quem, né? Você vai tendo mais discernimento das pessoas, né? Então eu deixo essa palavra para você. Se você gostou desse assunto, achou bacana, se você quiser entrar em contato para saber de repente quem é o terapeuta, estou à disposição, tá? Não vou ganhar nada por isso, só mesmo para ajudar, ou de repente se você buscar também um terapeuta da sua confiança, né? Mas o trabalho dele é muito bom, gente. Eu super indico. Uma coisa também que me ajudou muito aqui no YouTube foi na hipnose, acho que é Poeta Terapia o nome do canal, também me ajudou bastante, Poeta Terapia. Fiz algumas terapias, você dorme e esquece, sabe? Teu cérebro é que vai, se você quiser depois pesquisar mais sobre esse assunto e mais a fundo, como que é hipnose, como que é hipnoterapia. É hipnoterapia, gente, o processo, tudo, se chama hipnoterapia, tá? Se vocês quiserem saber mais, pesquisem, vale a pena, ajuda muito, tá? Pra mim, assim, teve um outro momento da minha vida que eu entrei em uma empresa, foi muito difícil pra mim aprender coisas, pessoas. Eu chegava em casa, colocava essa hipnoterapia e dormia. Meu cérebro lá, trabalhando, meu cérebro tentando entender as coisas, né? Ai, gente, mas é isso. Gente, eu não sei ficar assim na frente da câmera, eu tô aprendendo como lidar com tudo isso. Me deu vontade de contar algumas histórias aqui no YouTube para vocês aí que se identificam de repente comigo. Então, a gente pode trabalhar junto algumas coisas que às vezes a gente nem se liga, né? No nosso dia a dia é tão corrido assim, às vezes você não para perceber o que tá acontecendo, o que aconteceu lá atrás que me deixou assim. Essa pessoa, às vezes, rancorosa, calada, amarga, ou por que eu não aprendo nada? Faz sentido para você? Então, um grande abraço, um beijo, tá? Dali Andrade, meu nome é Eliane,
mas eu vou colocar aqui como Li Andrade. Um abraço para vocês. Até a próxima história. Não percam.